Nova Almeida atualizada. Mateus 16, 16 e 19. Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Deus e Pai, que a tua palavra, Senhor, enche o nosso coração. Fala para nós, para os irmãos que estão aqui, para aqueles que estão nos assistindo, Pai, através dos canais, das mídias, Pai, que a tua palavra seja explicada, que tu nos ilumine com o teu Santo Espírito para podermos falar de forma, ó Deus, usada por ti. Nós oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sentem, irmãos, nós vamos falar sobre um trecho desse texto que lemos: edificarei a minha igreja. São palavras fortes, né? A edificação da igreja, algo muito profundo, amado. E eu tiro a frase do verso 17, que diz assim: não foi carne e sangue que revelaram isso a você, Pedro. Aquela declaração de Pedro, né? Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Meus amados, a lição aqui de Jesus Cristo, o enviado, amado de Deus, e nessa oportunidade que ele estava reunido com os seus discípulos, ele começou algo, amados, que só o crente ele pode saber. Olha, irmãos, como não se olhe no homem a minha forma humana, mas o Deus, irmãos, que me enviou, disse Jesus, ele dizendo assim: olha, você não olha, mesmo que eu sou o encarnado Filho de Deus, mas não olha para a minha aparência, não. Não é de homem, não. Mas que vocês sintam isso de Deus. Depois a gente vai ver o verso 18, na frase edificaria de igreja, que é o tema da nossa mensagem. Amados, a igreja, eu venho sempre dizendo, está na Bíblia, é o corpo de Cristo, certo? E todos que creram em Jesus Cristo fazem parte deste corpo, amados, uma igreja vencedora. Nós somos uma igreja vencedora, estamos atravessando séculos, ela foi fundada por Deus, Adão e Eva. E ela vem atravessando, né, os séculos, meus irmãos, né? E todos os que fazem parte, amados, dela vão, com certeza, morar no céu. Essa é a nossa certeza, nossa convicção, amado, porque a igreja, ela é a portadora da verdade, amado. Deve, então, o homem conhecer bem, para ser muito bem instruído por Deus, para ter uma vida de consagração ao nosso Senhor Jesus. O terceiro verso que eu quero chamar a sua atenção nesta noite, amado, é o verso de número 19, com a frase, né? Ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Ele está falando aqui do ligar os que se convertem, mas também está dizendo: desligarei os que não são do corpo de Cristo, que não creram. Ele está sendo claro e objetivo, amados. Bem, obviamente o corpo de Cristo, irmãos,
eu diria que é ele que tem a missão para pregar o Evangelho. São os salvos, os eleitos. E todos aqueles que ouvirem a palavra de Deus, amados, todos aqueles que crerem, amados, serão o quê? Ligados aonde? No céu. Ele passará a pertencer à igreja aqui na terra e também à igreja do céu. Porque, como nós estudamos há pouco, né? As almas dos mártires, Deus só uma demonstração para nós. E que todos, né, que foram mártires ou não, estarão no céu. Estarão lá com o Senhor, né? Os mártires vão reclamar, e vão clamar, e vão dizer: Deus, olha lá a terra, faz justiça. Mas os crentes que não tiveram tantos embates na terra, estão lá, né, sabe, quietinho lá, gozando até a volta de Jesus, para eles virem com ele, amado, né? Bem, amado, todo aquele que crê passa a ter o quê? A herança de Deus, irmão. A morada eterna de Deus, todos os crentes, amado, né? Olha, meus irmãos, em primeiro lugar, nesta noite, o verso 17 diz: não foi carne, amados, e sangue que revelaram isso a vocês. Olha, não foi só o homem que está aqui, mas o homem que, ao falar também, né, fala como Deus para vocês. Então, ele em nenhum momento ele se arvorava a ele. O próprio homem Jesus, ele não se usurpava de querer fazer tudo sozinho. Tudo ele fazia com quem? Ele, o Pai e o Espírito Santo. Irmão, não há como, amados, os crentes se basearem, amados, nos pastores, né? E tem muitos deles bons e ruins, né? E líderes, que tem muitos deles bons e ruins, né? E muitos deles demonstram, amado, em tudo que eles falam, meus irmãos, em tudo que eles pregam, que ensinam e opinam, amado, que são eles que detêm a verdade e ele, amados, e ele vem de Deus, e tudo que ele passa para a sua igreja vem de Deus. Não há dúvida que a gente vê que existem pastores, existem líderes que são, amados, fiéis à palavra de Deus, amados, né? Mas, infelizmente, amados, muitas pessoas querem seguir os pastores, querem seguir os líderes humanos. Não podemos, irmãos. Nós temos que estar aqui por causa do Senhor Jesus. Eu não venho aqui por causa do pastor, eu não venho aqui por causa de A, de B. Claro, nós temos também o que? A comunhão dos santos, do corpo de Cristo. Mas nós estamos aqui unicamente para adorar a Deus. Irmão, na igreja, amados, onde pode se encontrar homens e mulheres, irmãos, que podem viver uma vida santa, meus irmãos, executando a sua fé, né? Uma vida poderosa, uma vida piedosa, amada, consagrada, e pessoas cheias do Espírito Santo, amado, aqui entre nós, meus irmãos, né? Mas não quer dizer, amados, que as pessoas, irmãos, devem ser seguidas pelo que elas são. Tem que seguir a Jesus. É isso que tem sido feito, né? Então, o crente deve seguir a Cristo, amado, e procurar, amado, ser como quem? Não como seu pastor, não como seu líder, mas ele tem que ser como Cristo. É assim que nós devemos ser, amado. Como Jesus, amado, ele tinha compaixão pelo seu próximo. É o que ele fazia o tempo todo, amados, né? Amado, Jesus Cristo respondeu aqui a Pedro de forma enérgica, né? Ele era o quê? Um dos seus líderes na igreja, irmãos, e o que é que ele confessou? Diz aqui o verso 16: preze o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi o que disse Jesus. Estão dizendo aí quem eu sou. Estão dizendo que eu sou, estão dizendo que é Cristo, estão dizendo que é João Batista, estão dizendo não sei o que, tal. E vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levantou no meio dos todos e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
né? Aí por isso que Jesus disse, não foi carne nem sangue, né, que levou você a fazer essa pronúncia, amado, né? Mas foi o Espírito de Deus que lhe usou para você dar esse testemunho muito importante, né? Tá certo? Em segundo lugar, amados, o tema da nossa mensagem: edificarei a minha igreja, no verso de número 18, irmãos, né? Irmãos, uma coisa que os crentes devem procurar saber em nossos dias, né? Que ele deve absorver o máximo, né, da palavra de Deus. E quando, amados, não fazemos, se tornamos uma pessoa frágil, cometemos faltas, irmãos, que certamente trarão muitos prejuízos, irmãos, na vida cristã. Quando a gente não tem uma vida de consagração, de dedicação a Deus, meus irmãos, olha, ele nunca estará, amado, preparado, uma pessoa que é fraca na fé, que é fragilizada pela vida, pelo mundo, que não dedica a sua vida a Jesus Cristo, amado. É como disse Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, verso número 15, ele diz assim, olha, quando perguntarem a você, Pedro, a respeito da sua fé, aí Pedro disse, pelo contrário, ele diz, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedirem a você a razão da sua fé. Nós temos que estar preparados, mas para viver preparado tem que ter oração, tem que ter uma vida de leitura da palavra, de aprender com Jesus a sua palavra, né? Então nós precisamos, amado, buscar cada dia mais a palavra de Deus, amado, né? Irmãos, a Bíblia diz que os crentes devem ser santos, né? E assim, amado, é algo maravilhoso para nós podermos dar um exemplo, amado. Um exemplo como o de quem? O de Maria, que Jesus elogiou a irmã de Marta, quando disse a ela o quê? Né? Essa escolheu a melhor parte, está nos pés de Jesus, ouvir o que ele fala, o que ele diz, o que ela disse, né? E Paulo, né? Amados, ele disse, amado, passa a Macedônia, né? Passa a Macedônia, e nos ajuda. E ele fez isso em toda a Macedônia. Meus irmãos, o nosso grande pioneiro aqui no Brasil, que veio dos Estados Unidos, chamado Simonton, Green Simonton, Achilles Green Simonton, ele deixou a Pensilvânia e veio para o Brasil em 1859, e aqui ele, em poucos anos de vida, que ele morreu com 37 anos, foi o suficiente para ele plantar a igreja em São Paulo, plantar a igreja no Rio, fundar um presbitério e um jornal de missões. Exemplo de pessoas que têm uma vida com Deus, irmãos, né? Isso é maravilhoso, irmão. Irmãos, devemos amar a Deus e ter a aliança da graça, amado de Deus. Desculpe. E poder, amados, nós precisamos poder conhecer mais Deus na vida da gente, né? Para que assim nós possamos estar preparados, irmãos, em nossos dias, para os transtornos da vida, amados, das dúvidas, amados, e convencer as pessoas que estão em dúvidas a respeito da fé, a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro lugar, amados, o verso de número 19 diz, ligado na terra terá sido ligado nos céus. Eu não estou nem falando do que de ligado na terra será de ligado no céu. Olha a conexão, terra e céu, céu e terra. Há pouco instante estudamos, amados, os selos que se referem à terra, o selo que se refere ao céu. Porque há essa conexão permanente na igreja, na nossa vida, no mundo, os cristãos, irmãos, né? Amados,
todos aqueles que deram ouvido à voz do Evangelho, amado, e que fazem parte do corpo de Cristo, amado, eles têm a garantia, meus irmãos, não é? Eles têm a garantia, amados, da salvação eterna, pois só Jesus Cristo, amados, é aquele que salva, amados, e só existe salvação em Jesus Cristo. Por isso que em Atos, Lucas registrou, capítulo 4, verso 12, não há no mundo nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Esse é o nome, meus irmãos, e não há outro. Só Ele é o Salvador da humanidade, meus irmãos, né? Então, o cristão deve ser o quê? Um exemplo de vida, de santidade, irmãos, né? E ser um cristão amado, que tenha exemplo na sua vida e possa seguir a Jesus e anunciar o seu reino. Ontem eu fiz um recado de Deus lá em Teresa, Santa Teresa. E aquele senhor Helder que recebeu Jesus na sua vida. Helder Ivan. Ele ficou muito entusiasmado, muito feliz, né? E ali nós mostramos para ele o Evangelho, a salvação. Meus amados, isso é fantástico. Eu diria mais para vocês, irmão, nós devemos eliminar muitas coisas fúteis da nossa vida, meus irmãos, para exercitar uma vida com Cristo. A negligência, a ociosidade, né? As coisas do mundo, amados, né? Os ídolos do mundo, os cantores, amados, os ídolos até mesmo do esporte. Tem pessoas que o jogador não pode entrar, né? Que se acaba por ele, né? O crente vê como todo mundo vê, mas o líder dele é Jesus, né, meus irmãos? Isso é fantástico, meus amados irmãos, né? Então, amados, todos os líderes deste mundo, quer seja humano, né? Todos os líderes, quer seja até, amados, uma estátua qualquer, todos eles têm o seu fim aqui. Se acaba aqui. E esse nome aqui, que atravessa séculos, é o nome que nós cremos. É o nosso, eu não diria ídolo. Ele nem quer que a gente trate ele de ídolo. Ele quer que nós o sigamos, irmãos, né? Olha, meus irmãos, porque todos nós, irmãos, temos a nossa vida igual a todo mundo. Olha, Jesus é o rei de quê? Ele é o rei dos reis. Quem são os outros reis? São impérios, são do esporte, são das corridas, são não sei de quê, são não sei de que lá. São todos os reis que vão o quê? Findarem-se. Por isso Jesus é o rei de quê? Dos reis. Ele é o rei dos reis, irmãos. Né? Olha, amado. Alguém reclamou de outro que passava muito pouco e determinada pessoa pelo seu trabalho, né? E ele, rapaz, você não acha que faz muito pouco, não? Você é um pastor, você é um engenheiro, é um médico, você não faz muito pouco, não, na sua vida, né? E você que é pastor, você parece que não faz muita coisa na sua vida? Aí a pessoa respondeu a essa pessoa e disse assim: olha, o que nós damos a Jesus Cristo é muito mais do que ele merece ganhar. Nós deveríamos dar muito mais a Cristo na nossa vida. Eu quero já chegar ao final, amados. Qual o compromisso, amados, que nós devemos ter com a igreja do Senhor Jesus? O corpo de Cristo, que nós estamos inseridos, o corpo vai subir, até ele vai arrebatar, ele vai atrair os que estiverem vivos para o encontro com ele nos ares, e vai trazer os nossos que foram a nos encontrarmos. Esse vai ser o momento magistral, o momento inédito, quando do Iapoca ao Chuí no Brasil, quando do Brasil ao Japão, do hemisfério a outro, amados, o que vai acontecer? Vai acontecer que na volta de Jesus, quando ele vier nos ares, quer seja noite no Japão, dia no Brasil, aí tudo vai ser o quê? Regularizado, vai ser dia em todo canto.
E ele vai aparecer nas nuvens com poder e glória, meus irmãos. É a igreja, irmãos, do Senhor Jesus. Eu quero concluir dizendo a vocês o seguinte: como é que eu poderia concluir esse sermão? Como, amado? Amado, eu tenho visto a maior oportunidade de poder servir a Deus, irmãos. Em minha igreja, no campo missionário, por isso que eu viajo muito, e sinto muita alegria, amados. Né? Mas será, amados, que nós temos dedicado mesmo a nossa vida ao Senhor? Amados, o mundo e todas as coisas vão ter um fim, vão se acabar, meus irmãos. Quando eu disse ontem, quando eu preguei na abertura da nova igreja, lá na comunidade de Lagoa de Santa Teresa, né? Amados, uma comunidade a 15 quilômetros de Aracati, meus irmãos, muito bem urbanizada, viu, irmãos? Muito bem urbanizada. Olha, como eu gostei, né? Que nem todas as cidades por aqui, até cidade organizada, não tem aquela harmonia. Eu fui para um resort ali, pregar para o dono do resort, e o dono do resort me recebeu muito bem, né? Olha, meus irmãos, creio que aquela cidade tem de 5 a 10 mil habitantes, né? Amados, não devemos trocar o certo pelo duvidoso. Não devemos, irmãos, trocar o ouro pela bijuteria. Não devemos, amado, trocar o homem pecador pelo homem sem pecado. Não devemos trocar, amados, a morte pela vida. Devemos colocar nossas vidas no altar de Deus, servir a Ele. Eu quero encerrar com uma pequena ilustração. Preste atenção nessa ilustração aqui. Eu acho muito interessante. Conta-se que está no Legione, um grande missionário internacional, irmãos, visitando um leprosário. Pessoas mutiladas pela lepra. Naquela época, diferente de hoje, não tinha qualidade nenhuma de remédios. Né? Ele viu ali, amado, um irmão na fé, todo deformado pela doença. E ele, das duas mãos, só tinha um dedo, o escultor. E aí, de repente, ele olhou assim para o canto, né? Aquele homem estava tocando um hino muito bonito. Eu só me lembro do nosso hino, do 26, né? Grande Deus és tu, né? Tocando com um dedinho só. Como é aquele negócio que... Um violino, né? Tocando aquela música linda. Aí está no Legiões, um homem missionário no mundo. Então, amado, ele admirou-se com aquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu da boca daquele homem amado, que dava, graças a Deus, a oportunidade de, só com um dedo, segurar o e cantar. Ele, então, procurou aquele homem admirado, né? Perguntou a ele: por que é que você está tão feliz, tocando todo mesmo deformado, só com um dedo? Ele disse: olha, agradeço a Deus todo dia o dedo que eu tenho. Meus irmãos, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças. E aquele homem estava dando graças por isso. E eu aproveitei e peguei um pensamento de Charles Spurgeon, que disse: um homem que conscientemente se acha grande, olha, presta atenção, com certeza ele é pequeno. Aquele que se considera senhor da herança de Deus é um vil usurpador. Aquele que em seu coração e alma está sempre pronto para servir
o menos importante da família, que espera que os outros tenham vantagem dele e está disposto a sacrificar o bom nome e a amizade por amor a Cristo. Ele cumprirá o seu ministério e ele está pronto quando precisar ir para o céu. Precisamos, irmãos, verificar o que devemos ser úteis a Deus. Você pode, na sua casa, ajoelhado, sentado, na sua cama, você pode dar assim 10 minutos, 5 minutos, arrolar seus amigos, arrolar as pessoas, sua família, os que estão carentes, e dar a Deus por elas, para que elas conheçam Jesus como Salvador. Olha, a palavra é essa: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. O crente, ele é protegido por Deus. O Evangelho, eu posso parar de pregar o Evangelho, mas o Evangelho continua, porque outros pregam até a volta de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.